capítulo de número 5, vamos ler para poupar aqui o tempo e para você sentar. Certo dia Jesus estava na praia no lago da Galileia e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele andou e viu 2 barcos encostados na margem, e os pescadores haviam descido dos barcos e estavam lavando as redes. Então ele se aproximou dos barcos, entrou dentro de um dos barcos, a saber, o barco de Simão, e pediu para que afastasse o barco da margem. Afastando-se o barco da margem, ele começou a ensinar o povo e sentou no barco de Simão. Diga amém. A versão é diferente, mas a essência é a mesma. Podeis assentar. Outro dia eu estava raciocinando e eu descobri que Deus ele dá válvulas de escape em meio à crise. Em meio ao que nós estamos vivendo, Deus ele nos dá oportunidades de refrigério. Eu descobri que todo ser humano ele entra em crise em algumas fases da sua vida. Porém, por mais que a crise esteja nos cercando de todos os lados, nós sempre temos um refúgio. O refúgio de alguns, em meio a uma crise familiar, seja talvez o trabalho. Porque quando sai de casa, quando está tudo dando errado dentro de casa, chega no trabalho e encontra amigos. E é uma área onde a crise não alcançou ainda. Então, infelizmente, muitos vão se sentir melhor fora do seio da família do que dentro. Quando a crise é do lado de fora, o refúgio, a válvula de escape, é a nossa própria casa. Porque o mundo pode explodir lá fora. Mas quando a gente chega em casa, é a área que a crise não nos alcançou ainda. E a gente se sente bem melhor nesses lugares onde a crise não nos alcança. Porém, há algumas situações da nossa vida onde Deus permite que a crise alcance todas as áreas da nossa vida. Você não tem sossego na rua, não tem sossego em casa, não tem sossego no emocional, não tem sossego no sentimental. Você olha para o lado e diz, eu não sou feliz, e a palavra que vem na sua mente é crise. Eu estou em crise. Só que toda crise na vida de alguém que tem um propósito, que tem uma promessa e que tem um chamado da parte de Deus, ela não vem em vão, ela não vem à toa. A crise vem para nos promover, dependendo do comportamento que nós temos diante da crise. Por que você está falando isso? Porque isso tem tudo a ver com o texto. Na época que nós estamos falando aqui, na época dessa pesca, a gente conhece, o texto é muito conhecido. A gente sabe que os homens trabalharam a noite toda, não pegaram nada, e a gente está cansado de ouvir isso. Só que muito mais do que a crise que eles estão vivendo, porque eles são pescadores, e pescadores desde moços, desde novos, não saíram de férias para pescar, eles foram pescar e sabiam fazer aquilo. A prática leva à perfeição à rotina. E quando Deus quer quebrar nossa rotina, normalmente nos dá uma crise para chamar a nossa atenção. Porque às vezes nós estamos vinculados a uma coisa que é pequena, mas grande aos nossos olhos. E Deus quer que a gente tire os olhos dessa coisa pequena para nos mostrar coisas maiores. Os homens eram pescadores de peixe, só que um belo dia eles saíram na madrugada, porque o pescador sabe disso. De madrugada é um horário melhor. E eles foram pescar e não pegaram nada. Quando eles chegaram de manhã, na margem, a murmuração da crise no barco devia ser muito grande. Por quê? Os homens estão pescando para pagar os impostos, para sustentar a família, para manter o barco, para pagar o aluguel do espaço no porto onde eles estão. A pesca não era diversão, era necessidade. Só que em uma madrugada, a crise entrou no barco. E quando a crise entrou no barco,
todo o profissionalismo daqueles homens não foi o suficiente para eles pegarem uma sardinha naquele lago. Eu imagino que naquela madrugada, no monte onde Jesus estava orando, ele sabia que ele teria que chamar a atenção daqueles homens, pescadores de peixe. E a única maneira que tinha para chamar a atenção daqueles homens era permitir que a crise entrasse dentro do barco. Então, naquela noite, Jesus deve ter falado como Deus: peixe de água doce, piau, traíra, bodó. Deve ter dito assim, ó: essa noite ninguém cai na rede de Pedro, hein? Ninguém cai na rede desses pescadores. Não quero que vocês se aproximem da rede. E os peixes obedeceram. E a crise entrou dentro do barco, porque onde eles lançavam a rede, e lançavam ali direto, conheciam. Quando eles lançavam a rede e puxavam, não vinha nada, ninguém entendia nada. Mas era uma crise que Deus tinha permitido. Jesus tinha enviado aquela crise no barco. E quando eles chegaram na margem, de manhã, a Bíblia diz que vem Jesus do mesmo lado da margem, com uma coisa que é maior do que as nossas crises e maior que a crise que está no barco. Porque a Bíblia diz que Jesus queria pregar, mas não tinha espaço para ele falar, porque a multidão estava apertando ele. Já imaginou? Jesus vai andando para trás e dizendo: calma, calma que eu vou curar, calma que eu vou falar, calma, calma, não precisa empurrar, não tem espaço para o homem pregar. E aí ele olha para o barco. Ele já sabia que os barcos estavam ali, porque foi ele que tinha permitido a crise. Os homens desceram do barco, porque quando nosso barco entra em crise, a primeira coisa que a gente faz é descer do barco. A gente não honra o título de capitão do barco, a gente quer logo abandonar. Aí eles desceram do barco, botaram as redes para o lado de fora e começaram a lavar. Frustrados, irmãos, em crise. Deixa eu perguntar uma coisa: quem aqui já viveu uma crise? Levante as mãos. Abaixa, pelo amor de Deus. Quando eles chegaram, Jesus viu aqueles homens. Jesus sabia o que estava acontecendo. E ele olhou para aqueles barcos, chegou perto e disse: deixa eu entrar aí. Acho que Simão já devia ter ouvido falar dele, porque Simão permite que ele entre. Porque até eu, com meu barco em crise, meu irmão, quem em crise não vai querer ver Jesus entrando dentro do barco? É tudo que a gente quer. Sabe por quê? Não diga glória a Deus tão cedo. A gente é egoísta. E a gente acha que quando Jesus entrar no nosso barco, a primeira coisa que ele vai fazer é resolver a crise que está dentro do nosso barco. Nos pensamentos de Simão, Jesus ia entrar e ia dizer: levanta a vela, bota a rede desse lado, lava o convés, vão todo mundo voltar que eu cheguei para resolver a crise. Porque a gente é assim. A gente acha que ele vai entrar dentro do nosso barco e resolver nossos problemas primeiro. Só que, como eu disse, tem algo que é maior do que a crise de Simão. A necessidade da palavra ser pregada, Jesus não tinha um espaço. Então a primeira coisa que Jesus vai fazer é chegar, entrar dentro do barco, sentar e começar a ensinar o povo. Porque a necessidade de pregar a palavra e ensinar o povo é maior do que a crise que eu vivo. Você está entendendo? A necessidade da obra ser feita é maior do que a crise que eu estou vivendo. Eu não posso misturar as coisas. Eu estou em crise, mas há uma necessidade maior do que minha crise. Você está em crise, mas há uma necessidade maior. E o dia que você entrar naquelas portas de dizer: hoje eu não vou servir como obreiro porque eu estou em crise. Hoje eu não vou tocar porque eu estou em crise. Hoje eu não dirijo o culto porque eu estou em crise. Hoje eu não prego porque eu estou em crise. Não adianta me dar oportunidade porque eu não quero, porque eu estou em crise. Então você continuará na crise. Você só sairá da crise quando você entender que a necessidade de fazer a obra é maior do que a sua crise. Então Jesus, ele tem que ensinar isso para os caras. E o que ele faz? Ele entra no barco e senta. Por desespero de Simão, porque ninguém quer ver Jesus. A gente até quer ver ele dentro do barco, mas sentado? Aí não. Só que Jesus está ensinando para Simão: eu não faço nada diante das ansiedades. Você está muito ansioso. Para a sua ansiedade, sabe o que Jesus faz? Senta no teu barco. Ele entra e senta no seu barco. E aí a Bíblia diz que ele começa a falar para o povo e começa a ensinar. Aqui que a crise fica maior. Por quê? Porque é Jesus usando o barco de Simão como altar, como plataforma, como púlpito,
para falar com outras pessoas, só que o barco do homem está em crise. Então, quando a gente está em crise, meu irmão, a gente não admite, mas nós somos assim. Nós chegamos num culto porque está acontecendo um culto ali na beira. Então, o que acontece? Nós chegamos no culto em crise e nós falamos assim, esse culto não vai acabar, não? Jesus falou quase o dia todo. Esse culto não vai acabar. Imagina Simão dizendo isso. Nazareno folgado entrou dentro do meu barco. Estou crente que ele vai resolver meus problemas. Ele está usando o meu barco para falar com outras pessoas. Porque há algo que nós devíamos entender. Ou você nunca reparou que quando o nosso barco está em crise, quando a nossa vida está em crise, é quando mais Deus quer usar o nosso barco para falar com outras pessoas? Ele entra num barco em crise. E no meio da crise ele usa o barco para falar com outras pessoas. É o dia que você chega na igreja e você canta e alguém quando termina o culto fala para você lá fora, senti Deus quando você cantou, hein? E você diz, aleluia. Só que dentro de você diz, eu não senti nada. Estou em crise. É quando alguém fala, rapaz, mas tu prega, hein? Que isso, rapaz, o céu desceu. Amém. Mas eu não senti nada. Quando você orou por mim, meu irmão, é de Jesus isso. Usar o nosso barco quando o barco está em crise. É Jesus ensinando a gente a não misturar as coisas. É Jesus nos ensinando a gente, controla as emoções. Está em crise, a minha obra não tem nada a ver com a sua crise. Vai fazendo a obra que a crise está sendo resolvida sem que você esteja vendo. É interessante porque Jesus vai usar um barco em crise. Por que Jesus sempre vai preferir pessoas em crises? Porque ele sabe que o barco em crise não invalida o potencial do barco. Você atualmente está em crise. Atualmente está sofrendo. Mas isso não invalida o potencial que você tem. Então ele vai sempre preferir a sua vida mesmo estando em crise. E tem gente vivendo muito bem com o barco, olhando para o teu barco dizendo, queria ser usado como o barco dessa pessoa é usada. E eu não sei qual é o segredo dela. É simples. O seu barco pode estar em crise, mas quando Jesus precisou entrar nele, você não fechou a porta para ele entrar. Ele quis usar e você deixou, é isso. Agora sabe o que é o interessante? É que Jesus, quando senta no barco para falar com o povo, antes que ele comece a falar com o povo, ele vira para Simão e fala, afasta o barco da margem. Meu irmão, eu não sei se você convive com pescador. Tem alguém que conhece um pescador aqui? Levante as mãos. A vida dos caras é peixe. Eles só falam em peixe, em pesca. Mas não pode saber que tem um feriado. Vira o ano, marca o calendário, os feriados todinho, que a vida deles é isso. Né? Eles cheiram a peixe. Eles só querem falar de peixe. Eles acordam olhando para... Mata para peixe hoje, ó. Vão dormir dizendo, a estrela, ó, hoje dá para pescar. Os caras só querem saber de peixe. Quando eles se frustram, quando os pescadores se frustram, que eles encostam o barco na margem, que eles descem do barco. Eu não sei se você já observou quando um barco está encostado na margem. A metade do barco está do lado de dentro da água e a metade está do lado de fora. 50% do barco está molhado, 50% do barco está seco. Porque a margem exige isso, você encosta na margem. E o barco ele fica dividido entre a água e a areia. Quando Jesus chega, que vê aquela situação, quando ele entra no barco, ele vê que esse é um dos problemas que ele precisa resolver também. Porque os homens são pescadores. E pescador não suporta ficar fora da água por muito tempo. Senão ele morre de angústia, de tristeza, porque a vida dele é aquilo ali. Então quando Jesus chega, ele diz, oi, faz o favor, afasta o barco da margem. Simão deve ter ficado alegre e afastou porque pensou que ia voltar para o alto mar. Só que na verdade Jesus queria que eles entrassem na água novamente e tirassem o barco da margem. Porque o barco na margem é um barco dividido. É quando você encosta o seu barco na margem diante de uma frustração e diz, vou encostar meu barco aqui. O negócio é o seguinte, pastor, eu vou dar um tempo até essa crise passar. Quando passar, eu volto a fazer a obra. Eu estou sentindo que Deus está me usando.
Quando passar, eu volto. E você vai fazer o quê, meu filho? Vou deixar encostado aqui na margem. 50% dentro da água, 50% fora. É um pé dentro da igreja e um pé fora. Porque abandonou o barco por causa de uma frustração. É um absurdo, porque todo dia a pesca dava certo. Um dia que deu errado, os homens encostaram na margem e saíram do barco. A gente tem amnésia e memória fraca. Muitas vezes Deus permitiu que as nossas redes fossem cheias de peixe. E a gente chegou nesse lugar louvando e agradecendo e dizendo, como tu és bom. Mas foi um dia as coisas derem errado. Foi só um dia dar tudo errado. E a gente quis abandonar tudo e encostar na margem. Há uma preocupação da parte de Jesus esta manhã. Porque Ele sabe que aqui dentro tem gente que encostou o barco na margem. Está com o barco metade dentro da água e metade fora. É um pé dentro da obra e um fora. E Jesus sabe que quem encosta o barco na margem e sente o gosto da areia é tentado a abandonar o barco e nunca mais voltar para o mar. Por isso que Jesus está me usando para te dizer, afasta nessa manhã esse barco da margem. Porque eu não compactuo com gente que tira férias para passar a crise. Quando a crise invadir o teu barco, é aí que teu barco precisa estar na água. Porque Deus te chamou como um pescador. E a água é o lugar que o teu barco deve estar. Vire para duas pessoas, por favor, e diga, irmão, afasta o barco da margem. Para de querer desistir porque deu errado uma vez. Lembra das vezes que deram certo. Afasta o barco da margem. É interessante, irmão. Os homens não pegaram peixe aquela noite. Mas a Bíblia diz assim, ó, estavam ali pescadores. Como se qualifica um peixe? Como se qualifica um pescador? Como se identifica um pescador? Pelo peixe, meu irmão. Se o cara tiver peixe na mão, ele é pescador. Se não é, deu errado tua pesca, hein? Conseguiu nada, hein, cara? Tem gente que compra o peixe, né? Para não passar vergonha quando chegar em casa. Aí chega e fala para a mulher, olha que... Aí esquece de tirar o preço da sacola, ó. Como é que se qualifica? Pelo peixe. Mas os caras não tinham peixe na mão. Só que a Bíblia estava dizendo, estavam ali pescadores. Sabe qual é o problema? Quando dá errado uma vez, nós mesmos nos desqualificamos. Preguei hoje, não deu certo? Acho que eu não sou mais pregador, não. Não nasci para isso, não. Cantou hoje, não desceu o céu? Vou abandonar ele. Deus não me chamou para isso. Hoje deu errado, não quero mais. Abri uma firma, deu errado? Quebrei, era mentira. Deus disse que eu ia ter, que eu ia fazer, não quero, não nasci para isso. A gente se desqualifica. E o pior, outros nos desqualificam também quando as coisas dão errado dentro da vida da gente. Só que a Bíblia está dizendo, estavam ali pescadores. Os homens podiam não se sentir mais pescadores, pela frustração. Só que a Bíblia estava dizendo, estavam ali pescadores. Compreendo que eu posso me desqualificar diante de uma crise. Alguém pode desqualificar diante de uma crise. Alguém pode olhar para você e dizer, a unção que você tinha, você não tem mais. Está visível na sua cara, você mudou. Deve ser pecado. Rapaz, tu não está pegando mais nem sardinha. Está acontecendo alguma coisa na sua vida. É gente que olha para você e só porque hoje você não tem um peixe na mão, te desqualifica. Acha que você não é pescador mais. Só que a Bíblia estava dizendo, estavam ali pescadores. Todo mundo pode te desqualificar. Só que a palavra continua dizendo que você é quem a Bíblia diz que você é. Pescadores. Deu errado, meu irmão. Deu tudo errado. Só que a Bíblia está olhando para você e dizendo, pescador. Não deu certo, só que a Bíblia está dizendo, é pescador você. Sabe por quê? Porque a Bíblia não depende do presente, da minha crise, para determinar o que vai acontecer no futuro. A palavra profética, ela vem contra a mão do que está acontecendo atualmente. Hoje eu não tenho peixe, só que a palavra está dizendo, esse cara é pescador. Alguém está olhando para você e dizendo, você hoje não tem não, cara, acho que você perdeu. Deus, quando usou aquela pessoa, era meninice, hein? Inventaram, hein? Era mentira. Só que a Bíblia está dizendo, você é pescador. Você continua sendo quem a Bíblia está dizendo que você é. Independente se deu errado ou se deu certo. A Bíblia está dizendo que a unção do dia do chamado continua sobre a tua vida.
Independente se deu certo ou se deu errado hoje, independente da crise, você continua sendo quem você é. Sabe o que é interessante? Estou próximo de acabar agora, vou encerrar. A Bíblia diz que Jesus passa quase um dia falando e falando. Imagina um homem em crise, era Simão dentro do barco. Olha a gente como é que fica em crise no culto. Quando a gente está em crise. Esse pregador não termina não? Está rindo de quê, senhora? Ele não termina não? Você está rindo porque não é a senhora que está em crise, sou eu. Que a gente é assim quando está em crise, né? A gente fica pirracento dentro do culto. Então Jesus está usando o barco para falar com outras pessoas, mas a gente não está nem aí. Jesus está pegando um barco em crise para falar com outras pessoas. Então o pensamento de Simão é, mas Jesus usa o meu barco para falar com todo mundo, mas não fala comigo. Ele não está vendo que meu barco está em crise, não? É claro que ele está vendo. Só que ele não pode interromper o tratamento no seu caráter. Porque ele te chamou para uma coisa maior do que o que você está fazendo atualmente. Então ele está aqui falando e de vez em quando dava uma olhada para Simão. Quando Simão olhava, ele continuava falando. Tratando Simão e Simão não percebia. Simão ficou um dia sentado escutando Jesus falar. Vou encurtar por causa da hora. Quando Jesus terminou de falar, que ele dispensou a multidão, ele virou para Simão e falou assim, volta lá e lança as redes de novo. Simão estava tão frustrado que daqui ele disse, nós trabalhamos a noite toda, mestre, mas a gente não pegou nada. Por dois motivos. Primeiro, Simão sabia quem era Jesus. Era como se Simão dissesse assim, até onde eu sei, o senhor era carpinteiro, está bancando de milagreiro, só que quem entende de mar sou eu. Com todo o meu profissionalismo, com todas as táticas que eu sei do mar, e como eu conheço isso aqui de ponta a ponta, a gente trabalhou a noite toda e não pegou nada. Só que Simão estava tão crente, porque depois de um dia, ouvindo Jesus o dia todo, ele estava tão crente, que o texto diz que tem uma vírgula que salva ele. Ele diz, sobre a tua palavra, nós iremos. É interessante, porque a primeira atitude dele é falar, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Eu reparo que nós somos mestres em ressuscitar o que aconteceu ontem. Era a hora de tudo dar certo. Só que Simão lembrou do que tinha acontecido a noite passada. Nós somos mestres em ressuscitar as decepções do antigamente, da noite passada. É a hora de acontecer tudo na nossa vida. É a hora que Jesus fala, vai, que a tua, Tafarel. Só que a gente fala, não vou. Ei, irmão, eu escrevo para jovem, eu aconselho o jovem. Eu falo com o jovem todo dia na página. Me chama no inbox para pedir conselho. O que eu mais escuto, eu sofri tantas decepções no passado, que agora eu me fechei para relacionamento. E tem uma pessoa que eu sei que é de Deus, mas não me consigo, porque eu lembro do que aconteceu ontem. A gente é mestre de ressuscitar aquilo que aconteceu ontem, por isso que a gente frustra o que Jesus quer fazer hoje. Só que depois de ouvir Jesus, um dia, o cara ficou tão convertido, que ele falou, sobre a tua palavra nós iremos. Dizer sobre a tua palavra nós iremos é nos desarmar daquilo que a gente sabe, porque às vezes aquilo que a gente sabe atrapalha a gente a alcançar aquilo que Jesus tem para a gente. Ele diz, sobre a tua palavra, sobre a tua, se eu fosse você levantava a mão igual o pastor Moisés. Sobre a tua palavra, sobre a tua. Eu queria que você levantasse as suas mãos e eu vou liberar uma palavra. Se você achar que é com você, dê glória. Se você achar que não é, não dê. Mas o Espírito Santo está me tocando para te dizer que tem muita gente decepcionada porque foi pelos caminhos que pensou que era, pelo que a mente direcionou, pelo que achou que era bom para si mesmo e se decepcionou. Só que nessa manhã Deus está aqui dizendo para você, chega de se decepcionar pelaquilo que você acha. Agora você vai transitar pela minha palavra profética. O que eu falar para você vai ser direcionamento para você conquistar aquilo que você
foi frustrado no passado. Deus está dizendo para você essa manhã: esquece o que você sabe e vai pela minha palavra. Termino agora. É engraçado que quando eles vão pescar, tudo que ele queria era o peixe. O peixe era a bênção que Simão queria. Era tudo que ele queria. Quando eles vão pescar, a Bíblia diz que quando eles lançam a rede, põem os peixes no barco. O barco quase afunda, mas não afunda. Porque quem direcionou o peixe para o barco agora foi Deus. E tudo que Deus dá para o nosso barco, não faz com que o nosso barco afunde. Muitas vezes, talvez na vida de algumas pessoas aqui, situações afundaram o barco. Aquilo que a gente achava bênção veio como maldição para dentro do nosso barco e afundou o nosso barco. E talvez até muitos de vocês que estão aqui por isso. Porque aquilo que você pensou que era bênção afundou teu barco. Só que a Bíblia diz que os peixes que Jesus colocou, que Jesus direcionou para dentro do barco de Simão, quase afundaram o barco, mas não afundaram. Quase afundaram, mas não afundaram. Porque tudo que Deus direciona para a sua vida, alguém vai olhar e vai dizer: ih, Deus deu muita coisa para esse fulano, para essa ciclana, não vai aguentar não. Eu conheço a estrutura dele, ele é fraco, não vai aguentar não, o barco vai afundar. Só que a Bíblia diz que o barco quase afundou, mas não afundou. Porque tudo que Deus tiver para liberar sobre a tua vida essa manhã, alguém vai olhar e vai dizer: duvido que ele suporte. Vai afundar o barco dele. Não vai suportar, essa profecia é demais para ele. Só que Jesus vai provar tanto para eles, quanto para você, quanto para mim, para quem quiser duvidar, que tudo que ele liberar sobre o teu barco hoje, parece que vai afundar, mas não afunda porque foi ele que deu. E quando eles voltaram, vou entregar o microfone agora, quando eles voltaram com os peixes, tudo que ele queria era o peixe. A briga dele era peixe, a crise era o peixe. O barco está cheio de peixe. Quando eles voltaram para contar os peixes na areia, que eles estão contando, Jesus passa perto e diz: ó, dá só uma ideia a vocês. Vou fazer de vocês pescador de homem, viu? E continua andando. Simão escuta aquilo e aquilo foi uma flecha no coração dele. Ele olhou para o peixe, olhou para Jesus indo embora, olhou para o peixe, olhou para Jesus. Simão percebeu que o barco dele estava cheio de peixe, só que Jesus não estava no barco mais. Então ele olha para a bênção e olha para o abençoador indo embora. E a Bíblia diz que ele diz: você quer saber do que mais? Vamos embora atrás de Jesus, larga esse peixe aí. Vou falar a última coisa para você dar glória a Deus, eu vou entregar o microfone. Falei isso 10 vezes já, né? Você sabe quando Jesus vai dar o peixe que a gente precisa? Você sabe quando Jesus vai dar a bênção que a gente tanto busca? A bênção que talvez você tanto busca nessa campanha aqui, nessas consagrações? Sabe quando Jesus vai botar isso dentro do teu barco? Sabe quando Jesus vai te entregar isso? Quando você for capaz de abrir mão. Deus só dá pra gente aquilo que a gente é capaz de abrir mão. Parece sem nexo isso. Queria tanto peixe, quando o peixe chegou, largou o peixe e foi atrás de Jesus. Sabe quando Jesus vai te dar talvez um carro? Talvez a casa? Talvez o relacionamento dos seus sonhos? O casamento que você deseja? O emprego que você deseja? Quando você for capaz de olhar para tudo isso e dizer: fica aqui no altar. Se Deus me dá, me deu. Se não me dá, eu prefiro o abençoador do que a bênção. Eu prefiro aquele que dá do que aquilo que ele pode dar. O problema é que a gente quer tanto do céu que a gente está perdendo a entrada lá. A gente só quer o que cai de lá. E aí eu vou entregar, agora eu vou entregar. O problema sabe qual é? É porque eu falo para jovem, tá? Vou falar. Não conheço ninguém, então não é indireta. O problema sabe qual é? É que joelho no chão para pedir relacionamento a gente tem.
Joelho no chão para pedir casamento a gente tem, para pedir namorado, para pedir noivo. A menina chora e diz, só eu estou ficando pro profeta nesse conjunto. Todo mundo já foi, todo mundo namorando. O rapaz pede também. Só que quando Jesus pede para a gente abrir mão